meu nome é Clara, tenho 28 anos, moro em São Paulo e quero compartilhar algo que mudou minha vida para sempre. Uma experiência que até hoje me deixa com um nó no estômago só de lembrar. Se você já teve a sensação de estar sendo observado, mesmo sem ninguém por perto, sabe do que estou falando. No meu caso, essa sensação virou um pesadelo. Por favor, preste atenção. Talvez essa história sirva de alerta para você. Tudo começou há algumas semanas. Depois de uma separação complicada, decidi que era hora de tentar algo novo. Sempre fui aberta a experiências. Então, resolvi baixar um aplicativo de namoro. Foi assim que conheci Tiago. Ele parecia perfeito, divertido, inteligente e com um humor que me fazia rir mesmo nos dias mais difíceis. Conversamos por dias e ele era muito atencioso. Sempre se lembrava de detalhes que eu mencionava. Depois de muitas mensagens, decidimos nos encontrar. Marcamos em um café na Vila Madalena, um lugar movimentado e seguro. Achei que nada poderia dar errado. No dia do encontro, escolhi uma calça jeans clara, uma blusa azul e prendi o cabelo num coque despretensioso. Queria parecer casual, mas arrumada. Peguei um Uber e cheguei ao café 10 minutos mais cedo. Pedi um cappuccino e mandei uma mensagem para Tiago. Já estou aqui. Ele respondeu quase que imediatamente. Já te vi. Você está linda com essa blusa azul. Fiquei animada, mas também intrigada. Olhei ao redor tentando identificá-lo, mas ninguém parecia combinar com as fotos do perfil. Onde você está? Perguntei. Ele respondeu. Fica tranquila, estou gostando de te observar. Brinquei, tentando aliviar a tensão. Você é espião ou algo assim? Aparece logo. Mas a resposta dele foi seca. Talvez seja melhor você não procurar tanto. Aquela frase me incomodou. Comecei a olhar ao redor com mais atenção. O café estava cheio, mas ninguém parecia prestar atenção em mim. Peguei meu celular, olhei para a câmera frontal e ajeitei o cabelo, tentando disfarçar meu nervosismo. Foi aí que o celular vibrou. Uma nova mensagem dele, uma foto minha, tirada naquele exato momento. Era uma imagem de perfil, ligeiramente inclinada para o lado. Parecia ter sido tirada a poucos metros de distância, mas ninguém ao redor estava com o celular apontado para mim. Minha respiração acelerou. Tiago, isso é uma brincadeira? Onde você está? A resposta veio rápido. Eu disse para não procurar. Relaxa, só aproveita o momento. Algo dentro de mim sabia que isso não era normal. Olhei ao redor de novo. O café continuava tão casual quanto antes. Mas eu não. Minhas mãos começaram a tremer. Decidi testar. Se você não vier até mim agora, vou embora. Ele respondeu. Eu já estou com você. De repente, senti uma presença estranha. Não conseguia explicar, mas era como se alguém estivesse me observando de muito perto. Levantei os olhos devagar e percebi do outro lado da rua uma figura parada, de casaco preto. A pessoa não se mexia, apenas me encarava. Tentei me convencer de que não tinha ligação com Tiago, mas não consegui. Meu celular vibrou de novo. Uma mensagem dele. Gostei da forma como você olha para tudo ao redor. Parece curiosa. O que me deixou mais gelada foi o tempo. Ele mandava as mensagens exatamente no momento em que eu fazia algo. Era como se ele pudesse ler minha mente ou estivesse me assistindo. Levantei apressada, joguei dinheiro na mesa e saí do café. Atravessei a rua em direção ao táxi mais próximo. Antes de entrar, olhei para trás. A figura do casaco preto não estava mais lá. Quando cheguei em casa, fechei todas as portas e janelas. Apaguei minha conta no aplicativo de namoro e fui revisar minhas mensagens com Tiago. Foi aí que percebi algo que gelou minha espinha. Ele tinha mencionado minha rotina em mensagens anteriores, coisas que nunca comentei com ele. Como foi seu trabalho ontem? Espero que sua caminhada pela manhã tenha sido tranquila. Então, vi algo ainda pior. Abri o álbum de fotos do meu celular e encontrei imagens tiradas em lugares onde eu costumava ir.
mas que nunca tinha tirado. Eram fotos minhas, de costas, andando pela rua, escolhendo frutas no mercado, sempre com a mesma legenda: te observando. Dias depois, enquanto ainda tentava processar o que havia acontecido, recebi uma encomenda na porta de casa. Era um envelope simples, sem remetente. Dentro havia uma única foto. Eu, sentada no café, naquele dia, olhando ao redor. Na parte de trás, uma frase escrita à mão. Eu disse para não procurar tanto. Apaguei minhas redes sociais, troquei de número e mudei meus hábitos. Mas até hoje, sinto que estou sendo observada. Às vezes, acordo no meio da noite com a sensação de que há alguém parado na porta do meu quarto. E quando olho, não vejo nada. Ou talvez prefira não ver. Se você acha que isso nunca pode acontecer com você, pense de novo. Meu conselho é: confie nos seus instintos e nunca ignore sinais de alerta. E se essa história te deixou arrepiado, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Assim, a gente pode continuar compartilhando relatos como esse, que podem salvar vidas. Olha, eu nunca fui muito fã dessas coisas de aplicativo, sabe? Sempre achei que encontros assim não eram para mim. Mas depois do divórcio tudo mudou. Minha vida virou de cabeça para baixo e eu me vi meio que perdido. Me chamo Guilherme, tenho 32 anos e sou designer gráfico. Moro em São Paulo e sempre curti uma rotina tranquila. Mas depois de meses sozinho, resolvi tentar algo diferente. Foi aí que baixei aquele aplicativo de namoro. Meu amigo Thiago vivia dizendo: cara, todo mundo tá usando, é normal hoje em dia. Então lá fui eu. Criei um perfil meio sem jeito, coloquei umas fotos decentes e comecei a deslizar para lá e para cá. Era estranho no começo, mas aí apareceu a Luana. Ela tinha algo diferente. Não era só a beleza dela, sabe? Tinha uma aura misteriosa. As fotos eram simples, meio caseiras, mas o olhar dela parecia que olhava direto para você. Conversamos por uns dias e ela parecia muito gente boa. Falava de filmes, livros, mas sempre tinha um quê de mistério nas respostas dela. Eu fiquei intrigado. Quando ela sugeriu um encontro no final de semana, eu aceitei na hora. Escolhemos um restaurante na Vila Madalena, um lugar que parecia perfeito. Bonito, mas nada muito chique. Eu estava nervoso, confesso. Cheguei uns 15 minutos antes para me acalmar e dar aquela olhada no cardápio. Quando ela chegou, foi como se o lugar inteiro tivesse parado por um segundo. Ela era ainda mais bonita pessoalmente, mas tinha algo, não sei explicar. Era como se o ar ao redor dela fosse mais pesado. Ela sorriu e sentou e logo começamos a conversar. A voz dela era tranquila, suave, mas as coisas que ela dizia eram esquisitas. Tipo, em um momento ela perguntou: você já pensou no que acontece com a gente depois que desaparecemos? Ri sem graça, achando que era só uma conversa profunda. Mas sei lá, aquilo ficou na minha cabeça. A noite foi seguindo, e apesar das perguntas estranhas dela, eu estava gostando. Ela parecia muito interessada em mim, mas ao mesmo tempo mantinha uma distância, sabe? Tipo, não deixava encostar a mão na dela ou fazer qualquer aproximação mais pessoal. Até achei que ela era tímida, mas quando ela olhava para mim, era intenso, como se estivesse tentando decifrar minha alma. A conversa começou a ficar ainda mais esquisita quando ela falou sobre não gostar de tirar fotos. Perguntei por curiosidade e ela só respondeu: eu prefiro não deixar rastros. Cara, eu deveria ter percebido que algo estava errado, mas naquela hora só achei que era o jeito dela. Diferente, misteriosa, talvez até fascinante. Lá pela metade do jantar, ela começou a parecer inquieta, olhando para o relógio e para o ambiente como se esperasse alguma coisa. Foi quando, do nada, ela disse: vou ao banheiro rapidinho, tá? Eu assenti, meio desconfiado,
mas não dei muita bola. Ela se levantou e andou com aquela calma meio calculada dela. E eu fiquei ali esperando. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. E nada. Comecei a ficar preocupado. Pensei que ela podia ter passado mal ou algo assim. Chamei o garçom e pedi para dar uma olhada no banheiro feminino. Ele foi e voltou com uma expressão estranha no rosto. Moço, não tem ninguém lá. Naquele momento, um arrepio gelado subiu pela minha espinha. Como assim? Não tem ninguém lá? Eu vi ela entrando. Levantei e fui até o banheiro, mesmo sabendo que não podia entrar. Chamei. Luana? Silêncio. Nada. Foi aí que tudo começou a ficar estranho de verdade. Eu voltei para a mesa meio atordoado, sabe? Fiquei pensando, será que ela deu o perdido em mim? Porque, né, não seria a primeira vez que alguém faz isso em um encontro. Mas algo não fazia sentido. Ela parecia tão envolvida na conversa, tão presente. Aquela história não batia. Chamei o garçom de novo e pedi para ele verificar melhor. O banheiro feminino era pequeno, não tinha muito para onde ir. O cara me olhou meio desconfiado, mas chamou outra funcionária e juntos fizeram uma busca mais cuidadosa. Enquanto isso, eu fiquei na mesa tentando não surtar. Eles voltaram depois de alguns minutos e foi como se o mundo ao meu redor tivesse parado. Senhor, não encontramos ninguém lá. O banheiro está vazio. Eu insisti, mas eu vi ela entrar. Não tem como ela ter saído sem passar por aqui. Vocês têm câmeras, certo? A essa altura, os outros clientes já começavam a perceber que algo estava acontecendo. Eu não estava mais preocupado com o que pensavam. Só queria respostas. A gerente, uma mulher de meia idade, que parecia estar acostumada a lidar com situações tensas, apareceu. Disse que ia verificar as gravações para tentar entender o que aconteceu. Ela me levou até a salinha onde ficavam os monitores. Meu coração estava disparado. Eu juro, naquele momento eu ainda achava que ia encontrar uma explicação lógica. Sei lá, talvez ela tivesse saído enquanto eu olhava para o cardápio ou algo assim. A gerente deu play nas gravações. Lá estava a Luana, entrando no banheiro. Vi ela passando pelas mesas com aquele jeito calmo, a roupa preta, o cabelo preso de lado. Quando a porta do banheiro se fechou atrás dela, eu senti um pequeno alívio. Pelo menos minha memória não estava falhando. Só que aí veio o problema. A gente avançou a gravação e nada. Ela não saía. Ficamos assistindo por quase meia hora e nada acontecia. Ela simplesmente não voltou. Eu fiquei sem reação. A gerente também parecia confusa, mas tentou manter a compostura. Talvez a câmera tenha falhado. Vamos verificar as outras. A gente olhou todas as câmeras próximas, mas nenhuma mostrava ela saindo do banheiro ou sequer passando por outro lugar. Foi aí que o garçom apareceu na porta da salinha com uma expressão estranha no rosto. Dona Vera, acho que o senhor precisa ouvir isso. Tem uns boatos sobre esse restaurante. Eu não queria acreditar no que estava ouvindo. Boatos? Que tipo de boatos? Antes que ele pudesse explicar, a gerente pediu para ele se calar e disse que ia chamar a polícia. E foi isso que ela fez. Eu me vi cercado por 2 policiais meia hora depois, sendo interrogado como se fosse o culpado por algo que nem eu entendia. Expliquei tudo o que aconteceu. Mostrei a conversa no aplicativo, contei sobre a Luana. Eles assistiram às câmeras também, e foi só então que percebi o quão bizarra a situação era. Eles viram o mesmo que eu. Luana entrou no banheiro, mas não saiu. Mesmo assim, as perguntas continuaram. Você já conhecia essa mulher antes? Tem certeza que ela não saiu sem você perceber? Era como se eles estivessem tentando encontrar um furo na minha história, mas as gravações não deixavam dúvida. Foi só depois de quase 2 horas de interrogatório que os policiais finalmente aceitaram que eu não tinha nada a ver com o desaparecimento dela. Eles disseram que iam abrir uma investigação, mas para mim, parecia que estavam mais interessados em encerrar o caso como inexplicável. Quando voltei para casa naquela noite,
Me senti exausto e vazio, mas ao mesmo tempo não conseguia parar de pensar em Luana. Quem era ela? O que tinha acontecido ali? Depois daquela noite, eu não conseguia mais pensar em outra coisa. Toda vez que fechava os olhos, via a Luana entrando naquele banheiro e simplesmente desaparecendo. Era surreal. Comecei a me perguntar se eu estava ficando louco, mas as gravações estavam lá. Era real. No dia seguinte, fui até o restaurante de novo. Não sabia exatamente o que eu esperava encontrar, mas sentia que precisava voltar lá. A gerente, Dona Vera, parecia desconfortável quando me viu. Senhor Guilherme, a polícia já está cuidando disso. Acho melhor você esperar por novidades. Mas eu não ia embora tão fácil. Insisti para conversar com o garçom que tinha mencionado os boatos na noite anterior. Depois de um pouco de pressão, ele concordou em me encontrar fora do restaurante, no final do turno. Quando nos encontramos, ele olhou ao redor como se tivesse medo de ser ouvido. Olha, eu não devia falar nada, mas tem umas histórias antigas sobre aquele lugar. Antes de ser restaurante, o prédio era um casarão. Dizem que uma mulher morava lá, uma tal de Dona Celeste. Ela era famosa na vizinhança por fazer umas coisas estranhas, rituais, consultas espirituais. Uns dizem que era bruxaria. Aquilo me deu um calafrio. Ele continuou. A casa pegou fogo no começo do século passado e dizem que algumas pessoas morreram lá, incluindo ela. Quando construíram o restaurante, teve gente que falou para não mexer no banheiro dos fundos. Dizem que era lá que ela fazia os rituais. Minha cabeça estava a mil. Não era possível que tudo aquilo fosse coincidência. Mas por que isso teria a ver com a Luana? E mais importante, o que aconteceu com ela? Não consegui me segurar. Naquela mesma noite, voltei ao restaurante. Esperei o lugar fechar e me escondi perto de uma das janelas. Não sei o que eu esperava encontrar, mas algo dentro de mim dizia que eu precisava descobrir a verdade. Quando tudo ficou em silêncio, entrei por uma porta lateral que o garçom tinha me mostrado antes. O restaurante vazio parecia ainda mais estranho. A luz fraca das lâmpadas deixava sombras nas paredes e o lugar tinha um cheiro abafado, quase como de mofo. Meu coração estava disparado, mas segui em frente. Cheguei ao banheiro onde tudo tinha acontecido. A porta estava entreaberta e eu juro que senti um arrepio quando entrei. O lugar parecia errado. Tinha algo no ar, uma sensação pesada, sufocante. Foi quando vi algo que não estava lá antes, um símbolo estranho gravado na parede, bem embaixo do espelho. Era um desenho com formas circulares e linhas que se entrelaçavam, como um tipo de espiral. Me aproximei, tentando entender o que era aquilo. Quando toquei no símbolo, um som baixo, quase um sussurro, preencheu o banheiro. Parecia que vinha de dentro das paredes. Luana? Minha voz saiu fraca, mas eu precisava saber. Será que ela estava presa ali de alguma forma? Foi quando vi, no espelho, o reflexo de uma silhueta apareceu atrás de mim. Era ela, Luana. Ela estava lá, olhando para mim com aqueles mesmos olhos intensos. Mas agora havia algo diferente. Algo sombrio. Me virei rápido, mas não tinha ninguém ali. Quando olhei de volta para o espelho, o reflexo também tinha sumido. Meu corpo inteiro tremia. Eu saí correndo daquele banheiro e só parei quando estava na rua, ofegante. Depois daquela noite, eu não consegui dormir. Passei horas tentando entender o que tinha acontecido. Será que eu estava alucinando ou será que aquilo era real? Mas, no fundo, eu sabia a resposta. Algo muito estranho aconteceu com a Luana e eu tinha chegado perto demais de descobrir. No dia seguinte, liguei para a polícia e contei tudo. Eles, obviamente, não acreditaram. Um dos policiais até riu. Ah, então agora tem fantasmas, é? Mas eu sabia o que vi. O símbolo, os sussurros, o reflexo dela. Não eram invenções da minha cabeça. Por dias, fiquei pesquisando sobre o restaurante, o símbolo no espelho e até sobre a tal Dona Celeste. Descobri que o símbolo era associado a rituais de invocação
e que muitas pessoas na época acreditavam que ela fazia pactos sombrios no casarão. Mas a polícia encerrou o caso como inexplicável. E a vida seguiu, pelo menos para eles. Para mim, não. Toda vez que passo pelo restaurante, porque sim, ele ainda funciona, sinto aquele mesmo arrepio. Às vezes, vejo mulheres entrando sozinhas e meu instinto é parar e avisar. Mas o que eu vou dizer? Que o banheiro pode engolir elas? A última coisa que me prendeu a essa história foi o aplicativo. Um dia, por curiosidade, procurei pelo perfil da Luana de novo. E adivinha? Nada. Não tinha mais nenhum sinal dela. Era como se ela nunca tivesse existido. O símbolo ainda aparece nos meus sonhos. E toda vez que fecho os olhos, vejo o reflexo dela me olhando como se quisesse me dizer algo. Ou talvez me avisar. Seja lá o que aconteceu, uma coisa é certa. Nunca mais entro num aplicativo de namoro. Sabe, contar essa história não é fácil. Ainda dói pensar em como tudo aconteceu, em como tudo parecia tão normal até virar meu pior pesadelo. Meu nome é Mariana Costa, tenho 24 anos e sempre fui aquela pessoa que ama conhecer gente nova, explorar lugares e viver cada segundo. Mas nunca imaginei que minha curiosidade e meu espírito livre seriam usados contra mim. Tudo começou quando decidi tirar um tempo para viajar pelo Brasil e, quem sabe, escrever um livro. Eu tinha acabado de chegar em Florianópolis, com aquela vibe de praia, sol, gente bonita. Parecia o cenário perfeito. E numa noite, depois de passear pela orla, resolvi usar um aplicativo de namoro. Sabe como é? Eu estava sozinha e queria companhia para jantar ou, no mínimo, um papo legal. Foi aí que conheci Caio Mendes, um cara de 32 anos, simpático, com um sorriso que parecia genuíno. A gente conversou por algumas horas e ele me convidou para jantar num restaurante à beira-mar. Topei. Talvez tenha sido meu erro, mas ele parecia normal. Quando cheguei, lá estava ele, bonito, bem vestido, com aquele jeito que te faz pensar que encontrou a pessoa mais tranquila do mundo. Conversamos sobre tudo, de viagens à música. Ele era engraçado, envolvente e me fazia sentir à vontade. Quando a noite foi terminando, ele me convidou para ir até o apartamento dele para continuar o papo e beber algo. Confesso que hesitei, mas ele não parecia ameaçador. Então fui. Chegar lá foi o começo do fim. O apartamento era limpo, organizado demais, mas eu não percebi nada estranho no momento. Conversamos mais um pouco, bebemos vinho e de repente tudo ficou confuso. Minha visão começou a borrar. Meus braços ficaram pesados e antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, apaguei. No dia seguinte, o mundo seguiu normalmente, menos para mim. Eu não estava mais lá. Minha família começou a ligar, sem entender por que eu não atendia. Mensagens pararam de ser respondidas. Meu Instagram, sempre tão movimentado, estava em silêncio. Do outro lado da cidade, Caio continuava sua rotina. Ele saiu de casa com uma mochila grande, comprou materiais de limpeza e voltou sem se preocupar se alguém notaria. Ele sabia o que estava fazendo. Os vizinhos sentiram o cheiro estranho no corredor. Comentaram entre si, mas ninguém fez nada. É assim que monstros como ele operam, contam com o silêncio das pessoas. 3 dias depois, meus pais já estavam desesperados. A última coisa que sabiam era que eu tinha ido a um encontro. Quando a polícia começou a investigar, as pistas levaram direto ao restaurante. As câmeras de segurança nos mostravam saindo juntos. E assim, o nome de Caio Mendes surgiu pela primeira vez. A polícia foi atrás dele, mas o homem era um fantasma. Ele não era advogado, como dizia no aplicativo. Na verdade, ele nem tinha um emprego fixo. Mudava de cidade com frequência, sempre recomeçando com outro nome.
Quando os investigadores cavaram mais fundo, encontraram histórias sombrias. Mulheres que o descreviam como controlador, obsessivo. Uma delas relatou que ele usava câmeras escondidas em casa e guardava fotos de todas as mulheres com quem saía. Mas nada disso tinha levado a uma denúncia antes. Enquanto isso, Caio seguia confiante. Ele sabia apagar rastros, sabia exatamente como agir. Mas não contava com uma coisa. Desta vez, ele cometeu erros. Pequenos, mas suficientes. Compras registradas, locais visitados e principalmente minha família, que não ia parar até me encontrar. Os policiais descobriram que Caio alugava um depósito em um lugar isolado. Era lá que ele levava o que queria esconder. Quando chegaram, já esperavam pelo pior. Abriram a porta e foram recebidos pelo cheiro forte. Lá dentro, 2 malas. Uma delas estava úmida. Eles abriram a maior primeiro. Dentro estava meu corpo, enrolado em sacos plásticos. O choque foi imediato, mas o horror não parava aí. A outra mala tinha roupas, diários, até documentos de outras mulheres. Eu não era a primeira e provavelmente não seria a última. Enquanto isso, Caio continuava agindo como se nada tivesse acontecido. Ele foi preso num café, tranquilo, como se o mundo girasse a seu favor. Durante o interrogatório, ele tentou se justificar. Disse que minha morte foi um acidente, que tudo foi consensual. Mas as evidências diziam o contrário. Vídeos, fotos, buscas no Google sobre como se livrar de corpos. Ele era um predador. No tribunal, a polícia revelou algo ainda mais sinistro. Caio colecionava lembranças das vítimas, como se fossem troféus. Cada vídeo, cada foto era uma peça de um quebra-cabeça doentio. E eu era só mais uma peça para ele. O julgamento foi um circo. Jornalistas, câmeras, gente comentando como se minha vida fosse uma série de TV. Caio continuava frio, arrogante, sem mostrar arrependimento. Ele tentou convencer o júri de que eu era culpada pelo que aconteceu, mas as provas eram incontestáveis. Minha família estava lá todos os dias. Minha mãe chorava baixinho, meu pai tentava ser forte, mas eu sabia que estava destruído por dentro. Eles lutaram para que eu não fosse esquecida, para que Caio pagasse pelo que fez. E conseguiram. Caio foi condenado à prisão perpétua, sem direito à liberdade condicional. Mas mesmo isso parecia pouco. Nada traria minha vida de volta. Nada apagaria a dor que ele causou. Depois, minha família decidiu transformar o horror em algo útil. Eles falaram publicamente sobre o que aconteceu comigo, alertando outras mulheres sobre os perigos de aplicativos de namoro. Minha história virou documentários, campanhas e até motivou mudanças nos próprios aplicativos que adicionaram ferramentas de segurança. Hoje, minha mãe sempre diz: Mariana era cheia de vida. Não vamos lembrar dela pela tragédia, mas pela luz que ela deixou. E é assim que quero ser lembrada. Se você está ouvindo minha história, por favor, tome cuidado. Confie na sua intuição e nunca ignore os sinais. Porque às vezes, o monstro não está escondido. Ele está bem na sua frente, sorrindo. Eu nunca fui de me abrir com facilidade. Sempre fui aquela pessoa que todo mundo descreve como tímida, fechada, sabe? Não era porque eu não queria fazer amigos, mas porque de alguma forma parecia que as palavras ficavam presas na garganta. Meu mundo era minha casa e meus livros. Só que, depois de um tempo, a solidão começou a pesar e eu decidi tentar algo diferente. Um aplicativo de namoro. Para ser honesta, só de criar o perfil eu já estava nervosa. Será que alguém vai gostar de mim? Será que vou conseguir conversar com alguém sem parecer uma completa idiota? Essas eram as perguntas que passavam pela minha cabeça. Mas aí apareceu o Vinícius. Ele tinha um jeito encantador. Começamos a conversar
e ele parecia realmente interessado em mim. Não era só sobre o que eu fazia da vida, mas também sobre o que eu sentia. Ele dizia coisas como: eu te entendo, de verdade. Eu também sempre fui mais introspectivo. Foi aí que ele me conquistou. Depois de algumas semanas de conversa, ele sugeriu que nos encontrássemos. Eu hesitei. Parte de mim queria, mas a outra estava apavorada. Ele percebeu e disse: se não quiser, eu entendo. Só queria te ver pessoalmente, olhar nos seus olhos e conversar como a gente faz aqui. Como resistir a isso? Marcamos em um café no centro da cidade. No dia do encontro, eu quase desisti. Meu coração parecia querer sair pela boca e eu mal conseguia segurar a xícara de café enquanto esperava por ele. Mas então, ele chegou. Sorriso no rosto, roupas simples, um jeito tranquilo que me fez relaxar imediatamente. Ele era ainda mais charmoso pessoalmente. A conversa fluiu tão naturalmente que parecia que a gente se conhecia há anos. Ele prestava atenção em cada palavra que eu dizia e às vezes até completava minhas frases. Mas agora que penso nisso, ele fazia muitas perguntas do tipo: você sempre vai ao mesmo lugar trabalhar? Ou você costuma sair sozinha nos fins de semana? Na hora, eu não achei nada de errado. Ele parecia só interessado. Depois de um tempo, ele sugeriu um segundo encontro, mas dessa vez em seu apartamento. Ele falou que cozinhava bem e queria preparar algo especial para mim. De novo hesitei, mas olhando para ele, com aquele sorriso sincero, eu aceitei. Quando o encontro terminou, ele me acompanhou até o ponto de ônibus. Ele disse: você me fez querer acreditar que coisas boas ainda acontecem. Meu coração derreteu. Ele era tão perfeito que eu ignorei aquele incômodo leve no fundo da mente. Aquela vozinha dizendo que talvez fosse bom ir devagar. Eu não sabia que, na verdade, estava dando o primeiro passo para o meu maior pesadelo. A última coisa que lembro daquela manhã foi a mensagem de Vinícius. Ele escreveu: mal posso esperar para te ver hoje. Preparei tudo com carinho. Na hora, aquilo me fez sorrir. Achei fofo ele se preocupar com os detalhes. Eu estava animada e um pouco nervosa, mas a ideia de passar um tempo com ele me deixava tranquila. Saí de casa por volta das 18 horas, peguei o metrô e segui até o endereço que ele havia enviado. Era um prédio simples, meio antigo, mas nada que chamasse a atenção. O porteiro me deixou subir sem perguntar nada. Assim que a porta do apartamento abriu, Vinícius estava lá com aquele sorriso. Me cumprimentou com um abraço caloroso e me convidou para entrar. O apartamento era pequeno e organizado, com um cheiro forte de algo que ele disse ser incenso. A comida já estava na mesa e ele parecia feliz por me receber. Conversamos, rimos, mas em algum momento comecei a sentir algo estranho. Não sabia explicar. Era como se o ar estivesse pesado. Acho que ele percebeu porque perguntou se eu estava bem. Depois disso, tudo ficou confuso. Não me lembro de ter terminado de comer. Só flashes, o rosto dele ficando sério, o som de um copo quebrando. Depois, escuridão. Os dias seguintes foram um pesadelo para a minha família. Minha mãe tentou me ligar várias vezes, mas o telefone só dava caixa postal. No início, ela achou que eu estivesse ocupada. Só que, quando cheguei no segundo dia sem dar notícias, ela sabia que algo estava errado. Meus irmãos começaram a procurar pistas nas minhas coisas. Foi assim que encontraram o nome de Vinícius no aplicativo. Minha mãe foi até a delegacia, mas eles disseram que, como eu era maior de idade, não podiam considerar desaparecimento tão cedo. Foi como se não se importassem. Só que minha família não desistiu. Um dos meus irmãos, Felipe, decidiu investigar por conta própria. Ele acessou minhas redes sociais e conseguiu encontrar o perfil de Vinícius. Lá, ele percebeu que o cara era quase um fantasma digital. Poucas fotos, nenhum amigo marcado, nada que desse pistas sobre sua vida. Mas foi quando Felipe começou a olhar os comentários em algumas fotos que as coisas ficaram mais estranhas.
Uma garota havia deixado uma mensagem meses atrás. Espero que você tenha mudado, Vinícius. Não quero que outra pessoa passe pelo que eu passei. Meu irmão clicou no perfil dela e tentou entrar em contato. Dias depois, a garota respondeu. Disse que Vinícius tinha um comportamento assustador, obsessivo, que ele fazia perguntas estranhas e a seguia por onde ela fosse. Mas ela nunca teve provas concretas para denunciá-lo. Quando Felipe perguntou onde ele morava, ela mencionou um bairro na zona sul de São Paulo. Foi aí que as peças começaram a se encaixar. Minha família sabia que tinha algo muito errado, mas ninguém estava preparado para o que estava por vir. Meu irmão Felipe não perdeu tempo. Ele foi até o bairro que a garota mencionou e começou a fazer perguntas discretamente. Foi difícil, porque Vinícius não era muito conhecido pelos vizinhos. Ele parecia ser alguém que evitava contato, sempre com cortinas fechadas e sem interagir com ninguém. Felipe ficou rondando a área até que encontrou um zelador que parecia saber algo. "O rapaz do 402?" perguntou o homem, franzindo o senho. "Ele quase nunca fala com ninguém, mas agora que você mencionou, eu lembro de ter visto uma moça subindo para o apartamento dele há alguns dias. Acho que era sua irmã. Ela estava com uma bolsa azul, certo?" Felipe confirmou com um nó na garganta. "Mas eu não lembro de ter visto ela sair." Essa frase foi como um soco. Felipe correu para a delegacia com essa informação, exigindo que a polícia fizesse algo. Depois de muita pressão, os policiais decidiram investigar. No dia seguinte, foram até o prédio e bateram na porta do apartamento de Vinícius. Nada. Ele não estava lá. Quando arrombaram a porta, o que encontraram fez todos se calarem. O apartamento parecia normal à primeira vista, mas ao entrarem no quarto, a cena era digna de um filme de terror. Havia uma cadeira virada, como se alguém tivesse sido amarrado ali, e marcas de algo arrastado pelo chão. O cheiro forte que eu achei que era incenso, não era. Várias substâncias químicas estavam espalhadas em recipientes no quarto, mas o mais assustador estava por vir. Na cozinha, eles encontraram um freezer com algo enrolado em sacos pretos. Os policiais disseram que era difícil descrever, mas ficou claro que Vinícius tinha feito algo horrível comigo. O apartamento inteiro parecia um cenário montado por alguém meticuloso, frio, mas não havia sinal de Vinícius. Os restos encontrados no freezer confirmaram o pior. Eram partes do meu corpo. O impacto disso destruiu minha família. Eu me tornei uma estatística, mais um nome em uma lista de vítimas de um psicopata. A investigação revelou que Vinícius tinha um padrão. Ele atraía mulheres solitárias, vulneráveis, e as manipulava com sua personalidade charmosa e atenciosa. Depois, levava as vítimas para o apartamento e fazia coisas indescritíveis. Ele documentava tudo em diários, escrevendo detalhes que faziam os investigadores se perguntarem como alguém podia ser tão cruel. Mas Vinícius tinha fugido. Durante dias, a polícia vasculhou a cidade, mas ele parecia ter desaparecido. Enquanto isso, minha história começou a circular pela mídia. As pessoas queriam entender como alguém tão jovem, tão normal à primeira vista, poderia ser capaz de algo assim. Foi quando a polícia descobriu uma pista. Uma câmera de segurança em uma rodoviária havia registrado Vinícius comprando uma passagem para o interior. Eles finalmente tinham um rastro para seguir. Dias depois, Vinícius foi encontrado escondido em uma casa abandonada em uma cidade pequena. Ele tentou resistir, mas acabou preso. Quando o levaram para a delegacia, ele não parecia assustado ou arrependido. Ele olhava para os policiais com um sorriso, como se tudo fosse um grande jogo para ele. Nos interrogatórios, ele confessou tudo. Disse que fazia aquilo porque queria estudar os limites do medo humano. Ele não era apenas um assassino, era alguém que via as pessoas como experimentos. O mais assustador, ele não demonstrava nenhuma emoção, nenhum arrependimento.
Quando a notícia da prisão de Vinícius chegou à minha família, foi um misto de alívio e dor. Alívio porque ele não faria isso com mais ninguém, mas dor porque ele tirou minha vida e destruiu os sonhos de todos que me amavam. Os interrogatórios revelaram detalhes que ninguém estava preparado para ouvir. Vinícius relatou friamente como planejava seus encontros, desde a escolha das vítimas no aplicativo até o momento final em que ele controlava completamente suas presas. Ele chamou isso de o ápice da conexão humana. Essas palavras fizeram meu irmão perder o controle durante uma audiência. Ele gritou para Vinícius: "Você não é humano, você nunca foi." Vinícius apenas sorriu. A defesa dele tentou argumentar insanidade. Alegaram que ele sofria de um transtorno mental grave e que não podia ser responsabilizado por seus atos. No entanto, os promotores tinham provas suficientes para mostrar que ele sabia exatamente o que estava fazendo. Ele planejava tudo meticulosamente, desde apagar rastros até fugir antes que fosse descoberto. O julgamento foi longo e exaustivo. Minha família teve que reviver cada detalhe do que ele fez comigo, ouvir os relatos das outras mulheres que escaparam dele e encarar o olhar vazio de Vinícius durante todo o processo. Era como se ele se alimentasse do sofrimento que causava. No final, o juiz não teve dúvidas. Vinícius foi condenado a 70 anos de prisão. Na hora da sentença, ele finalmente falou algo. Olhou para o juiz e disse: "Eu já estava preparado para isso. No fundo, eu sempre soube que o jogo acabaria assim." E voltou a sorrir. Minha família nunca mais foi a mesma. Perder alguém de forma tão brutal deixa marcas que o tempo não apaga. Minha mãe começou a frequentar grupos de apoio para pais de vítimas, tentando encontrar forças para seguir em frente. Meu irmão Felipe, que foi o herói em toda essa história, virou uma espécie de ativista. Ele criou uma campanha nas redes sociais chamada Encontros Seguros, que alerta sobre os perigos de aplicativos de namoro e ensina pessoas a reconhecer sinais de comportamento abusivo. Minha história acabou impactando mais gente do que eu poderia imaginar. Mulheres que passaram por situações parecidas começaram a compartilhar suas histórias. E isso trouxe uma onda de conscientização que minha família nunca esperava. Eu queria dizer que há um final feliz, mas não é bem assim. A justiça foi feita, mas o vazio que eu deixei nunca será preenchido. Minha família vive com a dor, mas também com a missão de transformar essa tragédia em um alerta para outras pessoas. Eu não sou só uma vítima, sou uma lembrança de que o mal pode estar escondido onde menos esperamos. E agora, enquanto conto tudo isso, minha esperança é que você, que está me ouvindo ou lendo, pense 2 vezes antes de confiar cegamente em alguém. A internet pode aproximar pessoas, mas também pode ser a porta de entrada para o perigo. Cuidem-se. Essa é a minha história. Não como eu queria que fosse contada, mas como ela aconteceu. Se você se conectou com ela, compartilhe. Pode ser que salve alguém. Eu nunca fui o tipo de cara que acredita em histórias de terror. Sempre achei que essas coisas eram exagero ou invenção. Mas o que eu vou contar agora mudou completamente a minha visão sobre o que é real e o que é... Bom, você vai entender. Meu nome é Daniel, sou jornalista, tenho 48 anos e sempre trabalhei feito um condenado. Depois de anos enfrentando prazos impossíveis e noites mal dormidas, decidi que precisava de paz. Aluguei uma casa numa cidadezinha no interior de Minas Gerais, dessas que parecem saídas de um cartão postal, com ruas de pedra e gente cumprimentando todo mundo. A casa era simples, mas confortável, com um quintal grande e uma varanda charmosa. Parecia o lugar perfeito para recomeçar. Logo no primeiro dia, conheci os vizinhos. O casal Campos era simpático, mas foi a filha deles, Larissa, quem realmente chamou minha atenção. Não no sentido romântico, pelo amor de Deus,
A garota tinha 18 anos, era educada, falava com uma maturidade que não combinava com a idade dela. Mas sabe, parecia intensa, meio difícil de explicar. Ela apareceu no meu portão com um sorriso enorme e uma torta de maracujá. "Bem-vindo, seu Daniel. Fiz isso para você", disse ela. Agradeci, sem graça, e ela ficou ali, parada, olhando para mim como se esperasse algo. A partir daquele dia, Larissa passou a aparecer sempre. Trazer café, perguntar como estava o trabalho, coisas assim. No começo, achei fofo, mas com o tempo, comecei a sentir um desconforto que eu não sabia explicar. Era como se ela estivesse sempre perto demais, observando demais. Numa noite, enquanto eu trabalhava no meu escritório improvisado, percebi um movimento na janela. Fui olhar, mas não tinha nada. Deixei para lá, achando que era coisa da minha cabeça. Só que na manhã seguinte, encontrei um bilhete na varanda. "Você é incrível. Adoro ficar olhando você trabalhar." Assinado com um coração. Na hora me senti esquisito, mas relevei. Adolescente boba deve estar confusa, pensei. Resolvi ignorar e seguir minha vida. Só que a coisa começou a piorar. Larissa aparecia cada vez mais, muitas vezes sem avisar. Teve um dia que ela trouxe um bolo e entrou direto, sem bater. Fiquei desconcertado, mas não queria ser rude. Agradeci e tentei deixá-la à vontade, mesmo sentindo que algo estava fora do lugar. Mas o ápice veio quando, numa manhã, encontrei uma foto minha, tirada sem que eu percebesse, emoldurada num canto do quintal da casa dela. Meu rosto estava cercado por flores secas e velas apagadas. Um altar improvisado. Nesse momento, a coisa começou a ficar séria. Eu não sabia se aquilo era só uma adolescente com crush ou se tinha algo mais por trás. Mas uma coisa eu sabia. O desconforto tinha se transformado em medo. E eu mal sabia que isso era só o começo. Eu tentei me convencer de que aquela foto no altar era só uma brincadeira bizarra. Mas no fundo, algo dentro de mim já gritava que a situação era muito mais grave. Naquela tarde, decidi que precisava falar com Larissa e deixar as coisas bem claras. Esperei ela aparecer, o que não demorou muito. Como sempre, ela veio com aquele sorriso exagerado, carregando um buquê de flores, como se estivéssemos num encontro romântico. Segurei a porta antes que ela entrasse. "Larissa, olha, eu preciso que você pare com isso. Não é apropriado. Eu sou muito mais velho que você e essas coisas não podem continuar assim." O sorriso dela desapareceu na hora. Por um momento, achei que ela ia começar a chorar, mas em vez disso, ela soltou uma risada seca. "Eu sabia que você diria isso. Mas tudo bem. Você ainda não entende o quanto estamos conectados." Ela virou as costas e saiu, deixando as flores caírem no chão. Aquele riso, aquela expressão, parecia algo fora da realidade, como se ela estivesse completamente alheia ao que era normal. Depois disso, as coisas começaram a ficar ainda mais estranhas. Objetos na minha casa começaram a sumir. Minha carteira, algumas roupas, até fotos antigas. Eu revirei tudo, mas não encontrava. Foi então que recebi uma mensagem no celular. "Gostou do presente que fiz para você? Ainda não está completo, mas logo você vai entender." Meu coração disparou. A mensagem não tinha remetente, mas eu sabia exatamente quem tinha enviado. Naquela noite, enquanto tentava dormir, ouvi um barulho vindo do quintal. Peguei uma lanterna e fui investigar, mas o que encontrei fez meu sangue gelar. Havia marcas no chão, como símbolos desenhados com algum tipo de tinta ou sangue seco. No centro estavam minhas roupas que tinham desaparecido. No dia seguinte, decidi que precisava de ajuda. Fui conversar com seu Anselmo, um vizinho idoso que morava ali há décadas. Contei a ele o básico, sem entrar em muitos detalhes, mas o suficiente para mostrar minha preocupação. Ele coçou a cabeça, pensativo. "Larissa, ela é uma menina estranha.
A família dela sempre foi envolvida com coisas que a gente prefere não falar por aqui. Mas se fosse você, eu tomava cuidado, muito cuidado. Quando perguntei o que ele queria dizer com coisas que a gente prefere não falar, ele desviou o olhar. Só fique atento, rapaz, respondeu antes de se despedir. Minha casa começou a parecer um lugar perigoso. À noite, os barulhos aumentaram. Parecia que alguém andava do lado de fora, arranhando as janelas. Cheguei a chamar a polícia uma vez, mas, claro, não encontraram nada. Quando voltei para dentro, havia uma boneca no sofá da sala. Era feita de pano, mas o cabelo era real, e eu sabia que era o meu. Minha mente começou a jogar contra mim. Será que eu estava enlouquecendo? Mas como explicar aquilo? Naquela mesma noite tomei coragem e fui até a casa dos Campos. Estava determinado a acabar com aquilo de uma vez por todas. Quando bati na porta, quem atendeu foi Larissa. Ela parecia calma, quase feliz por me ver. Você veio me visitar? Sabia que não conseguiria ficar longe. Eu ignorei o tom perturbador dela e entrei direto. Passei por ela e fui até o quarto. Quando abri a porta, quase caí para trás. O lugar estava coberto de fotos minhas. Minhas coisas, as que tinham sumido, estavam ali, organizadas como relíquias. No meio do quarto, havia um símbolo estranho desenhado no chão, com velas ao redor. O que é isso, Larissa? Minha voz saiu mais alta do que eu esperava. Ela apenas sorriu. É nossa conexão. Você não entende agora, mas vai entender. Aquele sorriso não era de uma adolescente apaixonada. Era de alguém que tinha perdido completamente o contato com a realidade. Ou pior, alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. Quando voltei para casa, me tranquei e passei a noite acordado, com todos os sentidos em alerta. Sabia que aquilo não ia acabar ali. E pela primeira vez, comecei a achar que não era só Larissa. Havia algo mais, algo muito mais sombrio. Eu não dormi naquela noite. Cada pequeno ruído fazia meu coração saltar. Era como se a própria casa estivesse contra mim, como se Larissa tivesse deixado algo invisível no ar. No silêncio, eu ouvia sussurros vindos de lugar nenhum. Era o tipo de sensação que mexe com sua cabeça, faz você duvidar da própria sanidade. Na manhã seguinte, resolvi que precisava sair dali. Fui até o quintal para pegar algumas coisas que deixei no varal, mas parei no meio do caminho. Algo estava escrito na parede da casa, pintado em vermelho vivo. Você é meu, não pode fugir. Era sangue. Eu sabia, porque o cheiro era inconfundível. Não dava mais para ignorar. Peguei o celular para chamar a polícia, mas antes que eu pudesse discar, recebi uma ligação. O número era privado. Atendi com a mão tremendo. Por que está tentando fugir, Daniel? A voz de Larissa soou fria, quase inumana. Você não entendeu? Nós pertencemos um ao outro. Desliguei na hora, mas mesmo assim, a ligação parecia ecoar na minha mente. Eu precisava fazer algo. Resolvi sair de casa e dar uma volta para me acalmar. Enquanto caminhava pelas ruas, notei que algumas pessoas me olhavam de maneira estranha, como se soubessem de algo. Era como se eu fosse o único que não entendia o que estava acontecendo. Quando voltei para casa, ao abrir a porta, encontrei Larissa sentada no meu sofá. A calma no rosto dela era pior do que qualquer grito ou ameaça. Como você entrou aqui? Perguntei, tentando parecer mais corajoso do que realmente estava. Essa casa é nossa, Daniel. Não existem trancas que possam me impedir. Ela estava segurando uma faca. Não era exatamente grande, mas o brilho da lâmina fez meu estômago afundar. Larissa começou a andar na minha direção, devagar, como se estivesse saboreando o momento. Você não entende, não é? Eu não escolhi isso. Foi o destino. Nós fomos feitos um para o outro. Mas para estarmos juntos, você precisa aceitar. Ela ergueu a faca. Aceitar com a alma. Eu não sei de onde tirei forças, mas corri para o lado, derrubando um abajur na direção dela.
Foi o suficiente para conseguir escapar pela porta e trancá-la lá dentro. Peguei o celular e chamei a polícia de novo. Enquanto esperava, ouvi barulhos dentro da casa, coisas caindo, vidro quebrando. Larissa estava destruindo tudo. E no fundo, parte de mim sabia que isso não era só raiva, era um ritual. Ela estava tentando fazer algo. Quando os policiais chegaram, Larissa já não estava lá. Eles reviraram a casa, mas não encontraram nenhum sinal dela. A família dela negou saber onde ela estava, e a história foi oficialmente tratada como uma invasão e vandalismo. Achei que estava livre, mas estava enganado. Alguns dias depois, me mudei para um pequeno apartamento numa cidade diferente. Queria recomeçar, mas na primeira noite, quando abri a porta do quarto, lá estava ela. Não Larissa, mas algo que me fez questionar tudo. Era uma boneca, idêntica à que encontrei antes, com cabelos humanos e uma roupa que eu reconheci imediatamente. Era a que eu tinha usado no dia em que conheci Larissa. No colo da boneca, um bilhete. Eu avisei que não pode fugir. Desde então, as coisas nunca mais foram normais. Portas se fecham sozinhas. Ouço vozes no meio da noite. Vejo sombras onde não deveria haver nenhuma. E o pior de tudo, às vezes sinto como se Larissa estivesse ali, apenas esperando o momento certo para terminar o que começou. Eu achava que tudo isso era coisa da minha cabeça. Mas se fosse, como explicar o que aconteceu ontem? Quando fui ao banheiro, vi algo no espelho. Era meu reflexo, mas o rosto não era o meu, era o dela. E ela estava sorrindo. Eu não sei quanto tempo mais posso suportar isso. Se você está ouvindo essa história, me escute bem. Não ignore os sinais. Não pense que é exagero, porque quando o terror bate à sua porta, ele não vai embora tão fácil. Meu nome é Luísa, tenho 29 anos e moro em Campinas, no interior de São Paulo. Minha vida sempre foi tranquila e comum. Trabalho, estudo e nos momentos livres gosto de sair com amigos ou conhecer pessoas novas. Foi por isso que decidi experimentar um aplicativo de relacionamento. Parecia uma maneira interessante de conhecer alguém especial, ou pelo menos expandir meu círculo social. Foi assim que conheci Caio. Ele tinha algo diferente, um charme misterioso que se destacava entre os perfis clichês. Educado, inteligente e gentil, ele não demorou para chamar minha atenção. Contudo, havia algo peculiar. Ele não compartilhava muitas fotos de si mesmo, e as que enviava eram sempre de paisagens ou lugares. Isso deveria ter sido um alerta, mas na época eu apenas achava que era parte do charme dele. Após semanas de conversação, Caio sugeriu que nos encontrássemos pessoalmente. Hesitei. Por mais simpático que ele fosse, a falta de informações concretas sobre ele me deixava com um pé atrás. Mas a curiosidade foi mais forte e acabei concordando. Combinamos de nos encontrar em um restaurante aconchegante no centro da cidade. No dia do encontro, Caio chegou pontualmente. Ele usava um boné que cobria parte do rosto e um casaco preto, mesmo com o clima ameno da noite. Havia algo de estranho em sua aparência. Não era exatamente assustador, mas me deixava inquieta. Ele me cumprimentou educadamente, mas sem muito entusiasmo, e seguimos para a mesa. Durante o jantar, notei que ele evitava contato visual e respondia minhas perguntas com evasivas. Perguntei onde trabalhava. Ele desviou o assunto para elogiar o restaurante. Perguntei sobre hobbies. Ele comentou sobre a trilha sonora do lugar. Além disso, ele mantinha as mãos escondidas sob a mesa o tempo todo, puxando as mangas do casaco para cobri-las. Um calafrio percorreu minha espinha. Conforme a noite prosseguia, a sensação de que algo estava errado crescia. Quando terminamos o jantar, ele sugeriu que fôssemos a outro lugar. Inventei uma desculpa, dizendo que precisava acordar cedo no dia seguinte.
Ele insistiu um pouco, mas aceitou minha resposta. Ao se despedir, Caio sorriu, mas algo em seu sorriso parecia forçado, quase robótico. Cheguei em casa com uma sensação de desconforto que não conseguia ignorar. Resolvi pesquisar mais sobre ele. Peguei o número dele do WhatsApp e joguei no Google. O que encontrei me deixou gelada. O número estava listado em um fórum onde mulheres compartilhavam relatos sobre encontros estranhos e perigosos. Caio não era apenas um mistério, ele era um perigo. Os relatos eram assustadoramente semelhantes à minha experiência. Ele sempre usava roupas que cobriam o corpo, evitava falar sobre si mesmo e se comportava de maneira estranha. Algumas mulheres relataram situações ainda mais alarmantes, como ligações insistentes após o encontro e até tentativas de seguimento. Uma delas contou que ele apareceu em frente à sua casa, mesmo sem ela nunca ter dado o endereço. Meu coração disparou. Fechei o laptop e tentei dormir, mas a inquietação não me deixava em paz. Nos dias seguintes, começaram a acontecer coisas estranhas. Meu telefone tocava com números desconhecidos que desligavam quando eu atendia. Comecei a sentir como se estivesse sendo observada, especialmente quando saía de casa. Resolvi compartilhar minha experiência anonimamente em um grupo de mulheres no Facebook. Relatei o que havia acontecido e mencionei o fórum que tinha encontrado. A postagem rapidamente ganhou atenção. Para minha surpresa, outras mulheres comentaram dizendo que também tiveram encontros estranhos com alguém que se encaixava na descrição de Caio. Foi então que recebi uma mensagem privada de uma mulher chamada Ana. Ela contou que já havia saído com Caio e que ele fez perguntas estranhamente específicas sobre sua rotina, como onde ela trabalhava e os horários em que saía de casa. Quando Ana decidiu cortar contato, ele começou a enviar mensagens ameaçadoras, insinuando que sabia onde ela estava. Decidi que não podia ignorar mais. Troquei as fechaduras da minha casa, avisei meus vizinhos e passei a tomar rotas diferentes para o trabalho. Mesmo assim, uma noite, enquanto fechava as cortinas da sala, vi um homem parado na calçada do outro lado da rua. Ele usava um boné e um casaco preto. Meu coração quase parou. Liguei imediatamente para a polícia, mas quando eles chegaram, o homem já tinha desaparecido. No dia seguinte, reuni todas as informações que tinha. Prints de mensagens, relatos do fórum e depoimentos de outras mulheres. E fui à delegacia. O delegado levou meu caso a sério e explicou que essas denúncias eram cruciais para rastrear predadores que usam a internet como ferramenta. Dias depois, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Você não devia ter feito isso. Meu sangue gelou. Era Caio. Informei imediatamente a polícia e segui todas as orientações para reforçar minha segurança. Também passei a andar com um dispositivo de alerta pessoal e a evitar ficar sozinha em lugares desprotegidos. Semanas depois, recebi uma ligação da delegacia. Descobriram que Caio era apenas uma das muitas identidades falsas usadas por um homem com um histórico extenso de comportamento predatório. Ele já estava sob investigação por outros casos e finalmente foi preso. Saber disso trouxe um alívio, mas também um sentimento de alerta constante. Hoje, compartilho minha história para alertar outras mulheres. Não ignorem os sinais de alerta e sempre confiem em seus instintos. O mundo virtual pode esconder perigos reais. Se algo parecer errado, procure ajuda. Sua segurança deve ser sempre prioridade. Eu pensava ter encontrado o amor da minha vida. Após anos de solidão, as mensagens carinhosas de Carlos, um médico humanitário em missão na Amazônia, eram tudo o que eu precisava. Mas, enquanto eu enviava o dinheiro que ele tanto implorava, mal sabia que estava financiando uma mentira que destruiria minha vida. Oi, pessoal. Meu nome é Laura.
Tenho 42 anos e hoje vou contar para vocês um relato de terror que, apesar de não ter fantasmas ou demônios, me destruiu por dentro. Espero que minha experiência sirva de alerta para muitos. Após um divórcio doloroso, minha vida tornou-se um ciclo de dias vazios e noites solitárias. Meus amigos me incentivavam a sair, a conhecer gente nova, mas algo em mim hesitava. Até que, um dia, num momento de coragem ou desespero, baixei um aplicativo de relacionamentos. Eu não sabia, mas aquele gesto mudaria minha vida de uma maneira que eu jamais imaginaria. Foi assim que conheci Carlos. Ele tinha uma foto de perfil que emanava confiança, jaleco branco, sorriso acolhedor e um olhar que parecia enxergar através da tela. Dizia ser médico humanitário em missão na Amazônia, ajudando comunidades carentes. Suas mensagens eram cheias de histórias fascinantes, como o dia em que salvou uma criança com malária em um vilarejo remoto. Ele era um herói em um mundo que parecia carecer de bondade. Logo, nossas conversas viraram parte da minha rotina. Carlos me desejava bom dia antes mesmo do meu café, e à noite trocávamos mensagens até eu adormecer. Aos poucos, comecei a sentir que ele preenchia o vazio que eu carregava há tanto tempo. Carlos tinha o dom de me fazer sentir especial. Ele dizia coisas como: "Laura, você é a luz que faltava na minha vida." Essas palavras me derretiam. Sentia que, finalmente, alguém me valorizava. Com o passar das semanas, nossas conversas se tornaram mais pessoais. Eu contei segredos que nunca confessei a ninguém. Ele, por sua vez, compartilhava histórias da sua infância. Como sua mãe, uma enfermeira, inspirou sua paixão pela medicina, ou como o sonho de salvar vidas o levou a missões humanitárias. Tudo parecia tão real. Até mesmo seu jeitinho de se desculpar pela conexão instável na Amazônia parecia genuíno. Mas havia algo que me incomodava. Carlos evitava chamadas de vídeo, alegando que a internet na região era precária. Ele também nunca falava de amigos ou colegas. Sempre que eu perguntava, dizia estar sozinho, dedicado à missão. Apesar disso, confiei nele. Afinal, sua dedicação às causas humanitárias era inspiradora. Então, veio o primeiro pedido. Carlos me mandou uma mensagem longa e cheia de emoção. Disse que um carregamento de medicamentos havia ficado retido na alfândega e que precisava pagar uma taxa para liberar os suprimentos. Ele garantiu que já havia esgotado os recursos da missão e não sabia a quem recorrer. "Laura, eu sei que não deveria pedir isso, mas você é a única pessoa em quem confio." Meu coração se apertou. Era muito dinheiro, mas ele parecia tão verdadeiro, tão desesperado, que acabei transferindo o valor. Ele me agradeceu de todas as formas possíveis, prometendo devolver tudo assim que resolvesse a situação. Depois desse pedido, algo mudou. Carlos passou a enviar mensagens menos carinhosas e mais preocupadas. Disse que estava enfrentando novos problemas. Um colega havia sofrido um acidente grave e precisava de dinheiro para pagar a cirurgia. "Laura, se eu perder mais essa batalha, não sei se vou aguentar. Você é minha única esperança." Dessa vez fiquei mais desconfiada. Perguntei por que ele não procurava outra forma de ajuda. Ele se irritou e me fez sentir culpada. "Laura, eu achei que você acreditasse em mim." Mais uma vez cedi. Transferi outro valor, mas a dúvida começou a me atormentar. Minha amiga Carla percebeu que algo estava errado. Enquanto eu contava as histórias sobre Carlos, ela ouviu atentamente e me perguntou: "Você já investigou isso mais a fundo? Não leve a mal, Laura, mas essa história parece boa demais para ser verdade." Na hora fiquei na defensiva, mas suas palavras ficaram martelando na minha cabeça. Carla insistiu que eu enviasse as fotos e vídeos que Carlos havia mandado para ela investigar. Em poucos minutos, ela me mostrou que as imagens eram de um médico famoso no Instagram. Ele nunca havia trabalhado na Amazônia. Meu coração disparou.
Comecei a juntar as peças, as desculpas para não fazer chamadas de vídeo, os atrasos no reembolso, as histórias que pareciam ensaiadas. Tudo fazia sentido. Decidi confrontá-lo. Naquela noite enviei uma mensagem direta. Carlos, quem é você de verdade? Ele demorou a responder. Quando o fez, negou tudo, mas sua defensiva soava falsa. Liguei para ele, mas a chamada foi direto para o correio de voz. Na manhã seguinte, ele havia me bloqueado. Descobri que Carlos usava o mesmo golpe com várias mulheres, adaptando sua história de acordo com as vulnerabilidades de cada uma. A humilhação me consumiu. Eu havia perdido não apenas dinheiro, mas também minha confiança nas pessoas e em mim mesma. Por meses, vivia em um ciclo de vergonha e arrependimento. Mas, com o tempo, percebi que a culpa não era minha. Golpistas como Carlos são mestres em manipular emoções. Hoje, compartilho minha história como um alerta. Se você acha que isso nunca poderia acontecer com você, pense de novo. Esses golpes acontecem com mais frequência do que imaginamos, e qualquer um pode ser vítima. Compartilhe este vídeo e ajude a proteger quem você ama.